regras do debate serão as seguintes. Nós vamos fazer um sorteio aqui das chapas. As chapas elas vão ter 7 minutos para se apresentarem, né? E logo após a gente começa com as perguntas entre as chapas. Elas terão uma pergunta por chapa, será feito, faz a pergunta, tem a resposta. Nós vamos ter 3 minutos, 3 minutos, um tempo de 1 minuto para réplica e o tempo de 1 minuto para réplica, se for necessário. Tá? Então, o debate será 3 minutos e 1 minuto de resposta. Nós vamos fazer o seguinte, com o tempo, conforme for ocorrendo o debate, nós temos uma previsão de 5 minutos no final para cada chapa fazer as considerações. Ok? Então, como esse é o primeiro debate que nós estamos realizando aqui na Unicamp, na UFT, né? Deixa só, nós temos aqui, olha, que as chapas confiram, nós temos as 5 chapas, ok? Vou dobrar, para a gente poder fazer o sorteio. Aqui é o que fala primeiro. Isso. Vai ser na hora. Então vai. Só um minutinho para Vai.
Pode começar? Deixa eu destravar aqui. Gente, boa tarde a todos. Começar me apresentando, né? Meu nome é Yuri, eu sou funcionário do SECOM, né? Entrei na Unicamp como funcionário em 2009, né? E faço parte da diretoria aí, que teve à frente do sindicato desde 2011, setembro de 2011, quando a gente ganhou a eleição e provocamos uma mudança profunda na concepção sindical, na forma de fazer o movimento sindical na Unicamp, da parte do sindicato. O que eu vou falar aqui, eu acho que não é novidade para ninguém, inclusive quem participou aqui das discussões do Congresso dos Trabalhadores da Unicamp, o último aconteceu em novembro do ano passado. Lembra que a gente fez uma discussão sobre o que é concepção sindical, né? O que é e o que deve fazer o sindicato. Nós somos, na verdade, essa diretoria, nós somos, assim como naquela conjuntura do Congresso, nessa eleição, nós vamos ser a única chapa que vai apresentar com clareza uma concepção sindical combativa, né? Porque o Brasil e o sindicalismo em geral, principalmente a partir do começo da década de 90, criou uma concepção ali, tinha uma frase célebre que falava assim: vamos parar de dizer não e começar a dizer sim, que é aquela coisa de tentar fazer um sindicalismo construtivo, né? Uma agenda positiva junto com o patrão, né? Parar de só fazer agitação e vamos tentar então ver o que dá para fazer, né? Mais na boa vontade. E nós achamos que isso significou uma profunda cooptação do movimento sindical, porque o que dá para fazer e o que não dá para fazer está sempre colocado pela reitoria, né? O trabalhador perde a firmeza na sua posição de dizer que isso dá para fazer e abre mão de construir os enfrentamentos, que na nossa opinião é o objetivo final do sindicato. O sindicato é um instrumento de enfrentamento, né? Acho que nem todo mundo concorda aí com tudo que a gente vai dizer, mas acho que tem que concordar que o sindicato precisa ter independência política clara, né? O sindicato, na medida em que ele faz o acordo com o patrão do que dá para fazer, do que são as bandeiras que a gente tem que tocar, esse sindicato perde força e com todo respeito, a gente respeita profundamente as pessoas que construíram a história do nosso sindicato, que é um sindicato combativo, um sindicato de luta, mas que por questões políticas, ao longo dos últimos anos, até 2011, né? Esse sindicato foi se acostumando às boas relações com o reitor e perdeu a combatividade nas greves de 2010, 2011, 2009. Foram greves que foi tocada pela base da categoria insatisfeita com as suas condições, inclusive atrapalhando os planos, né, a forma de viver da diretoria do sindicato. Então, esse ano, nós somos a única chapa que vai exibir, assim como no Congresso, uma total independência política. Na nossa opinião, o Tadeu é um reitor como os outros e que deve ser enfrentado com a combatividade da categoria. O Tadeu não tem nada de diferente, né? Claro que tem diferente, o nome é diferente, a pessoa é diferente, a personalidade é diferente, mas a rigor, o projeto de universidade que o Tadeu vem tocar é o mesmo velho projeto que os tucanos, inclusive os petistas, têm tocado também. É um projeto em que a universidade se distancia do povo e não abre espaço para que os trabalhadores digam os rumos, seja reconhecido como uma construção ativa da universidade, né? Na verdade, se depender dos governantes aí nesse último período, dentro desse projeto, se depender deles, a universidade vira um balcão docente e o resto é serviço contratado, né? Então, essa concepção sindical, ela difere a chapa 4 das demais chapas, né? Lembrando que no Congresso, essas outras chapas estiveram todas unidas, né, votaram junto, inclusive, na marcação da data da eleição do sindicato no mês de preparação da data base, coisa que nós fomos contra, né? E a gente acha que dessa vez nós precisamos, inclusive, bem nessa eleição, nós estamos buscando o apoio de vocês, tentando conversar, porque a gente precisa ter uma maioria dos votos para garantir o posicionamento firme do sindicato, como tem sido nos últimos 2 anos e meio, que foram anos de conquistas. Além de acirramento dos enfrentamentos, de provocação da categoria para defender seus direitos com as suas próprias forças, nós conseguimos muitas conquistas, né? O Vale que triplicou, a isonomia que saiu do papel, uma isonomia que não tinha respaldo na categoria docente, que na hora da sucessão da reitoria todos os candidatos se comprometeram, e se comprometeram por causa da nossa greve, por causa da luta, da participação da categoria no processo de enfrentamento com a reitoria, sem aquele negócio do vamos lá conversar o que dá para fazer, né?
Então, nós precisamos que o sindicato nos próximos 3 anos construa essa postura de independência e de enfrentamento, porque existem questões hoje que estão na mão estão travadas. O Tadeu trata a nossa categoria com uma certa enrolação numa série de pautas. E o único instrumento que nós temos para conseguir tirar o Tadeu dessa enrolação é a nossa vontade de lutar, né? A isonomia precisa ser já, é provável que nós vamos ser a única chapa que vai fazer força para que se discuta a questão da isonomia já. Porque muitas pessoas dizem, não, Tadeu já se prometeu com isso, já tem seu calendário, a coisa vai caminhar do jeito dele. Nós achamos que a isonomia tem que ser já, porque tem que debater carreira. Não vai dar para debater carreira enquanto ele não resolver o problema da mudança dos valores dos pisos salariais. E por que o Tadeu até hoje não discutiu carreira? Porque ele está numa situação de conforto político, em que muitos setores do movimento sindical vão dizer que o Tadeu é diferente, que ele é progressivo, e não dá para você dizer isso e chamar a categoria para enfrentar essa reitoria ao mesmo tempo, né? Então, para o sindicato ter uma firmeza, construir nesse ano uma campanha salarial que peça isonomia já, que não aceite postergação das 30 horas, né? A questão das 30 horas está sendo enrolada na área de saúde, porque o Tadeu foi o cara que tirou e ele jura que está fazendo uma série de estudos para implementar as 30 horas, só que ele não mostra o estudo. Lembrando que foi ele que tirou um hospital que funcionou décadas aí no regime de 30 horas e que até agora não tem proposta concreta. O que tem é um conjunto de promessas da parte do Tadeu, tanto na questão das 30 horas como na questão da isonomia. Nós precisamos avançar na luta contra a terceirização, né? Isso é uma questão que o Tadeu tem sido pior, inclusive, que a reitoria Fernando Costa, porque a gente discute lá, parece que a terceirização não é problema da reitoria, né? Esse ano, durante a nossa gestão no sindicato, nós fizemos mobilizações importantes na FUNCAMP, fizemos greve da Centro, inclusive, para conseguir algum mecanismo de fiscalização do número de funcionários que promove uma exploração desumana com aquelas funcionárias. E para tudo isso o Tadeu não nos recebe. Inclusive faz 7 meses, desde agosto do ano passado, que o Tadeu não tem nem recebido o sindicato. Então, para conseguir um sindicato de luta, precisa que a Chapa 4 tenha força nessa diretoria, precisa do voto, do apoio de vocês nessa campanha até daqui a um mês. Muito obrigado. A próxima chapa é a... Boa tarde, pessoal. Eu sou o Luiz, trabalho aqui na FT, trabalho nesse campus aqui há 27 anos, vai completar 28, e sempre estive muito próximo dessa luta sindical, desde a SUC, né? E hoje ainda eu ouvia colega nossa aqui, chacotando, né? Fazendo chacota, aliás, de colegas nossos do passado que participaram do início da luta lá com a SUC, e eu sempre digo que todo representante, né, tem o seu mérito. Então eu acho que a luta não é de agora, vem desde muito ou pouco, porque as complexidades são diferentes, a coisa muda muito rápida. Então, o que a gente não pode é errar no parabéns para você. Eu sou músico, sabe? Então, tem umas coisas que você errar numa peça clássica, perfeitamente compreensível. O que nós não podemos é errar no parabéns para você. Um menino pega uma violinha de Aparecido do Norte lá, ele está tocando, ele, sabe, toca parabéns para você. E qual é o parabéns para você nosso, entendeu? É a nossa luta. Agora, especificamente a luta de Limeira, entendeu? Nós precisamos do STU aqui dentro. Não é o colega nosso vindo aqui esporadicamente uma vez, quando dá certo para eles lá, entendeu? Que nós vamos resolver alguma coisa nossa aqui. E nós temos questões pontuais que é daqui de Limeira, entendeu? E estamos sempre dispostos a sair daqui de Limeira e lutar nas questões maiores que estão em Campinas. Lá o centro da administração. Mas aqui também nós precisamos. E isso eu venho dizendo faz simplesmente 27 anos. Mas melhorou, não tem que melhorar. Tem simplesmente que sanar o problema. Nós precisamos, qual é a dificuldade do STU sair um dia de lá e fazer uma administração itinerante aqui em Limeira? Fazer uma administração itinerante lá em Piracicaba?
combosa lá, entendeu? Juntar lá 5, 6 dirigentes nossos, entendeu? E estar aqui, passar o dia aqui com a gente, comendo nosso bandejão, saber a comida que está sendo servida aqui, o atendimento que está sendo dado, entendeu? Conversar com o pessoal da manutenção, conversar com o pessoal da Funcamp aqui, como é que está sendo, entendeu? Isso, pessoal, não é ficando aqui meia hora, ficando 2 horas, vindo um dia esporadicamente que vai ser... É o convívio, entendeu? Então não adianta ficar com esse discurso. Vou me apresentar falando muito de Limeira. O que nós precisamos é uma atenção especial do STU com a gente aqui. Tem colegas, e não são poucos, com problemas pontuais, que o STU tem que chegar e dar um amparo, entendeu? Com a chefia, com o trabalho no dia a dia, com as condições todas de trabalho, entendeu? Então, eu acho que nós precisamos abrir o olho. Entendeu? Nós precisamos abrir o olho, nós precisamos de alguém daqui trabalhando especificamente para nós aqui e agregando gente para trabalhar depois no coletivo em Campinas, certo? E por isso que eu me habilito a estar aqui hoje. Me habilita a estar aqui hoje por quê? Porque simplesmente eu estou aqui e sempre convivi nesse meio. Tenho contato com o pessoal da manutenção, conheço todo mundo por nome, entendeu? Então, eu acho fantástico hoje, sabe, a gente ter aí mais nomes, inclusive, disputando. Depois do pleito, eu tenho certeza que nós vamos ter a capacidade de nos unirmos para a gente continuar uma luta aqui. O sindicato é uno, entendeu? E tem que ser assim. Tem que ser assim. As divergências de ideias existem, sempre vão existir, porque é salutar que seja assim, que tem as diferenças de ideias. Só que quando vencida, entendeu? A luta tem que ser única. Eu fui voto vencido, já estou me juntando ao colega porque nós vamos tomar, sabe, a luta que foi proposta por ele, entendeu? E que superou a minha, vai ser a luta minha a partir de agora. É assim que eu vejo o sindicato. Não tem como, entendeu? Haver uma divergência tal que haja um racha, entendeu? Que eu não suporte mais ver meu colega e tudo, e a categoria perdendo com isso no dia a dia. Entendeu? Isso não pode. Isso não pode, isso é prejuízo para quem é sócio. Entendeu? O que precisa é a união. Então, inclusive, eu quero já conclamar esse pessoal que está aqui, do nosso campus, entendeu? Lamentavelmente, nós estamos em meia dúzia. Entendeu? É que eu não esperamos molhar o bico, tá, pessoal? Mas nós não estamos em 9, não. Quem está participando do pleito é uma coisa, quem não está participando é outra, entendeu? Então, eu ia complementar. Infelizmente, lamentavelmente, nós estamos em meia dúzia de pessoas que estão fora do pleito, entendeu? Que estão fora da disputa, que são simplesmente sócios interessados na questão do debate para fazer a votação. Então, é complicado isso. É complicado. Agora, essa meia dúzia tem vontade, nós vamos aproveitar essa vontade para a gente fazer uma luta única nossa aqui do campus e levar para a STU. A luta de Limeira é, em primeiro lugar, contra o STU. Entendeu? Contra o STU. Não tem dinâmica, não tem a boa vontade de tratar nós aqui de Limeira. Certo? Isso vai ter que ser corrigido. Isso vai ter que ser corrigido. Se algum colega ganhar, conseguir entrar na STU, eu vou dar toda a força para que ele tenha força, nós vamos para Campinas e a gente vai lutar contra isso. Porque não é possível vir um coitado aqui, que as informações são todas truncadas, a gente não tem toda a informação que precisa, entendeu? E quando dá certo, não pode ser assim, pessoal. Faz uma agenda lógica. Olha, toda tal dia do mês, entendeu? Vai ter um atendimento, mas de 4 ou 5, porque são muitas informações. Muitas vezes a gente não sabe tudo, entendeu? Ô, espera aí, fala aqui com fulano. Fulano, atende aqui. Passeando pelo campus, o nosso campus é lindo, é maravilhoso isso aqui. É bom sair lá, sabe? Sabe, varia um pouco, desintoxica um pouco, entendeu? Da coisa grande e vem para cá. E vai para Piracicaba. Eu acho que esse é um ponto crucial que nós precisamos corrigir. E até hoje a gente não viu, vou fazer a campanha em cima disso, entendeu? Vou fazer minha campanha em cima disso. Precisamos ter o STU mais presente aqui. E depois lutar contra o reitor é a existência da STU, entendeu? É a razão da STU existir, lutar contra o reitor. Porque a gente sabe que promessa é uma coisa, cumprimento é outra. Faz uma enquete hoje, quem é que está contente com a isonomia que estão falando aí, que já está, entendeu? Aplicado. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Ronaldo Mendes de Almeida, né?
Eu trabalho na Unicamp há 24 anos. Nós já tivemos a oportunidade de, há 3 gestões atrás, estar na gestão do novo sindicato. E desse período para cá nós estivemos fora, embora temos companheiros, mas não fomos eleitos. E eu penso que assim, o processo justamente da oxigenação é justamente a unidade para todos. Então, por exemplo, o que houve na verdade de errado, ao meu ver, no sindicato, e não foi somente nessa atual gestão, embora isso é um debate que foi vencido e nós perdemos no Congresso. Mas nós que somos, no caso da Chapa 5 e alguns companheiros de outras chapas aqui, nós defendemos, no caso, a volta da proporcionalidade. Porque quando não tem a proporcionalidade, fica uma única estrutura, uma única representação dirigindo o sindicato, e justamente assim, não tem aquela cobrança dos demais companheiros, que às vezes a necessidade de fazer aquilo não é uma coisa assim, extremamente exigida. Tanto é que aqui, tanto em Limeira quanto em Piracicaba, nós tínhamos, e também no CPQBA, na gestão que a gente estava, no caso, e eu fui uma das pessoas, não somente eu, mas a diretoria estabeleceu, e eu fui uma das principais pessoas na diretoria que estava naquele período, de estar aqui compondo, no caso, o período, no caso, do nosso sindicato itinerante. Por várias vezes a gente teve aqui a oportunidade de estar, mas infelizmente a gente deixou de estar no sindicato. E a Chapa que teve, na verdade, o direito de estar trabalhando, organizando, de uma forma ou de outra, no caso, assim, não deu a mesma atenção às nossas entidades do campus, como no caso dentro do sindicato, embora assim, a demanda é muito grande. E eu quero aqui, como nós estamos no mês de março, primeiramente parabenizar a todas, não é somente o dia 8, que eu acho que essa é uma outra vitória que também está sendo definida, e não é somente o dia 8 que é o dia da mulher, acho que o dia da mulher é todos os dias. E o mês de março tem que ser e deve ser o mês da mulher. E eu quero aqui estar listando os nomes dos nossos companheiros e companheiras que estão na chapa, porque de repente a gente não conseguiu ainda produzir um boletim, nós estamos no início disso. E para a semana que vem, provavelmente, a gente vai estar voltando aqui para trazer um boletim para todos os companheiros. Então, aqui está o Geraldo Daniel, que é, no caso, um companheiro lá da PREAC, a Maria Renilson, uma companheira da OHC do Raio-X, a Maria Angélica, a Paulino, que é da FCM, gostaria aqui também de Osias Ribeiro do Nascimento, que é o pessoal da Vigilância, o Jorge Florencio, que é aqui da FCA, embora não está aqui, mas a gente também solicitou para que ele estivesse, a Aparecida Tida Miranda, lá do Serviço Social do HC, a Rogéria, que é do CAISME, né? O Geraldo Jack Marlo, que é lá da Casa do Lago, o João Batista Fabrini, que é lá da Biologia da Unicamp, a Deise, do CAISME, o Silvio Fernandes, que é lá do IFCH, a Miriam, que também é lá do SECOM, Manuel Vicente, que é do HC, o Antônio Quirino, que é também da Vigilância, o José Alfredo, que é do SEMEC, o José Pedro, que é da Manutenção da Biologia, o Raimundo Nonato, que é da Vigilância, o Claudinei de Oliveira, que é também da Vigilância, o Danilo Leandro, que é do Raio-X do HC, Luiz Antônio Ferreira, que é do CCUEC, e a Adriana Agostinho, que é do HC Serviço Social também, Elizabeth Freitas, que é da FEA, o Antônio Oliveira, que é do Instituto de Física, e a Márcia, que é também da Faculdade de Educação, e o Marcelo, que é da Restaurante Universitário, e a Ana Maria de Souza, que também é do HC. A gente fez questão de citar o nome desses companheiros e companheiras, embora não estão aqui presentes, mas a gente está aqui representando todos eles. Então a necessidade que a gente precisa, eu acho que aqui mais do que isso, e não é só os problemas talvez de trabalho internamente, mas até mesmo a questão de educação, educacional, que a gente tem muitos companheiros dentro de Limeira, de Piracicaba, inclusive dentro da própria nossa universidade, que ainda também não teve a conclusão dos seus ensinos, não concluiu os seus estudos. Então, assim, nós tínhamos uma proposta, com alguns companheiros aqui do restaurante, de estar vindo para aqui, para trazer, no caso, um curso de alfabetização, para qualificar, no caso, os nossos trabalhadores, embora também não conseguiu avançar essa discussão. Mas eu penso o seguinte, que a maior dificuldade que a gente tem entre a gente é justamente de unir as nossas forças. Porque as reivindicações, todos os anos, esses 24 anos que a gente participa do trabalho na universidade, os 24 anos a gente participou de greve. E hoje estamos chegando na prévia da database, e novamente, 99% de certeza que vai haver greve. Agora eu penso o seguinte, a gente na verdade está envelhecendo, o quadro de funcionários quase não muda, é sempre os mesmos, e as dificuldades cada dia que passa vai aumentando. Então o que a gente gostaria que todos os trabalhadores aqui de uma forma geral, inclusive dentro da própria Unicamp, também formalizassem uma ideia, porque é o seguinte, nós tendo no caso a organização
da unificação dos trabalhadores, a gente tem muito mais força para enfrentar quem quer que seja. E eu vejo dentro dessa discussão ao longo desses 24 anos, o reitor com certeza é o responsável administrativo da nossa universidade. Mas o que não fala, o sindicato não fala e muitos não falam, é que a principal necessidade que a gente tem que fazer é mudar o governador do estado de São Paulo. Que ao longo desses 20 anos, o governador do estado de São Paulo sempre foi o mesmo. Com coisa que no caso, agora toda a responsabilização no caso tem que ser atribuída a quem de fato no caso é de lei. Por exemplo, nós temos muitas regras, que é o voto livre, direto e paritário, que é uma reivindicação do sindicato desde quando foi constituída. Agora, como é que a gente muda essa história? Através do Conselho Universitário, que diz que tem autonomia. Mas o Conselho, na verdade, ele fica entrelaçado com a deliberação estabelecida na Lei de Diretrizes de Base, que é a Lei LTB. E aí tem justamente a mão do governador por detrás, que justamente ingessa as nossas ações. Então, mais do que nunca, eu acho que essa tem que ser, e deve ser, eu penso que todo mundo aqui deve votar e tem que votar uma das 5 chapas, tem que de fato fazer valer o seu direito e exigir também o seu direito. Mas mais do que isso, nós precisamos de fato, esse ano, é um ano decisivo, que não é só eleição para o sindicato que nós temos. E até a antecedência das eleições, as prévias das eleições para esse período do sindicato, foi justamente consequência a Copa do Mundo, que está prestes a acontecer, que ninguém ouve nem sequer falar. Se era, no caso, o jogo e a Copa em outros países, nessa época do ano o Brasil estava pipocando de festa. E hoje a gente não sequer ouve falar. E também teremos as eleições para a presidência da República. Então será muito interessante, muito importante, que os companheiros e companheiras façam uma avaliação nesse sentido. Não somente ficar no caso assim, como o companheiro falou, Luiz, não é só ficar se lamentando. A gente precisa justamente se organizar no nosso setor de trabalho, e eu penso que essa tem que ser a nossa principal prioridade nessa atual gestão. Muito obrigado e uma boa tarde. A próxima chapa é a chapa 1. Bom, boa tarde a todos e a todas. Estou representando a chapa 1 aqui, na mesa. Nesse presente que na sala, o companheiro Antônio Carlos está compondo a nossa chapa nesse processo de disputa. O companheiro Henrique, que está a caminho aí, né, acompanhado. E essa chapa, ela busca justamente isso, né, a unidade entre os trabalhadores mais antigos da universidade, mais antigos da militância, mas inclusive também uma juventude que tem entrado na universidade, para manter uma política, inclusive, de oxigenação dentro do sindicato. Oxigenação que é fundamental, né, porque nós sabemos que nós não somos os donos da verdade, nem os donos da luta. A luta é conjunta, é de todos nós. Então não queremos ser, nem pretendemos ser arrogantes, a ponto de achar que a gente domina todo o processo de luta no país, sabe, com a universidade. Por esse motivo, nós somos a chapa que propusemos na nossa tese a retomada da proporcionalidade direta na base. O que é a proporcionalidade? O percentual que cada chapa tiver é o percentual que ele vai colocar de diretor dentro do sindicato. E por que isso? Primeiro, porque nós já tivemos essa experiência no sindicato e amadurecemos ao longo do tempo para aprender que é possível conviver com os diferentes pensamentos do sindicato. Porque a luta é em defesa da classe trabalhadora. A luta não é em defesa do meu partido, do meu amigo, do meu colega ou do que só eu penso. A luta tem que ser em defesa da classe trabalhadora. E a direção do sindicato nada mais é do que um instrumento de cumprir as tarefas delegadas pela base. É a base que define. Nós temos instrumentos que definem a política do sindicato, como é o Congresso, que ocorreu no ano passado, e como é a vontade das urnas no processo eleitoral. Dito isso, eu queria dizer que nós somos a chapa, e nós ficamos felizes de ouvir aqui de outras chapas, que houve avanço nesse período. Que até o Congresso tinha achado que não tinha nenhum avanço na luta, que os trabalhadores não tinham conquistado a isonomia, e agora a gente vê nos boletins das outras chapas que houve avanço na luta, que houve embate real, que a partir do embate da classe trabalhadora da década de 2010 e 2011, nós avançamos nas nossas reivindicações colocadas no reitor anterior, Fernando Tosca, e agora, né, numa negociação, num processo negocial, eu vou chegar aí, um processo negocial do sindicato com essa nova reitoria. Quero falar do processo negocial porque
sindicalismo em um processo é sentar na mesa de negociação e resolver os problemas da categoria. A greve é um processo dentro da luta da classe trabalhadora. Ela não é o fim em si mesmo. Ela é um processo que traduz que você tem que sentar à mesa e negociar os avanços do conjunto de trabalhadores. Porque se assim não fosse, nós estaríamos em greve 365 dias do ano. Porque, né, vamos fazer greve para poder conquistar, e vão ficar 365 dias, porque senão a gente não consegue conquistar nossas questões. Tanto é que tem greve que às vezes a gente tem que recuar, porque a gente não consegue avançar no processo de correlação de força dado entre patrão e empregado. No nosso caso, em 2010, nós tivemos uma grande greve na universidade. Uma grande greve. Inclusive, greve que foi traduzida aqui em Limeira, que foi traduzida em Piracicaba. Né? Tivemos mobilizações aqui em Limeira em Piracicaba 2010, né? 2010, 2011, tivemos aqui presente. Né? E conseguimos, com essa greve, colocar um conjunto de debates na mesa da reitoria da universidade, que se consolidou, né, na vitória dessa atual reitoria que está aí na mesa. Essa atual reitoria foi obrigada a colocar no seu programa pontos que estavam na pauta de reivindicação dos trabalhadores. A saber, a questão das 30 horas, a questão da isonomia salarial, a questão do sistema educativo na universidade, a questão da retirada das punições dos trabalhadores, a questão da retomada da discussão da democracia na universidade, né, que não estava no centro do debate. Então, a greve fez o que mobilizasse para isso. Ao final desse processo de mobilização, foi aberta uma mesa de negociação. Infelizmente para nós, né, o reitor da universidade conseguiu a maioria dos votos dos trabalhadores técnicos administrativos, ficando numa situação confortável para a negociação. E nós, do sindicato, precisamos fazer a autocrítica nisso, a autocrítica que eu trago aqui por parte de toda a diretoria do sindicato, não conseguimos virar o jogo para mostrar para o comando da categoria que, sim, foi importante derrotar o Fernando Costa, mas é importante a gente continuar se mobilizado para arrancar a nossa pauta de reivindicação na íntegra. E por isso, defendemos desde o princípio que a isonomia era possível ser resolvida em 2012, era possível ser resolvida em 2013 e achamos que é possível ser resolvida em 2014. Nós precisamos dialogar isso com a categoria, para a categoria entender que precisamos retomar um processo de mobilização. E por isso, nessa data base, estamos defendendo a questão na nossa pauta, juntamente com o Fórum da Ciência, arroxo não. Nós não vamos pagar pelo erro do reitor da USP, nós não vamos pagar pelo erro do reitor da Unesp. Nós queremos o nosso reajuste salarial e nós queremos a isonomia já. É possível, tem espaço no orçamento para colocar na isonomia. Segunda questão, terceira questão, defendemos no Congresso imediatamente que nós antecipássemos o processo eleitoral da diretoria do sindicato, porque entendemos que o segundo semestre, nesse país, vai ter um processo de efervescência de mobilização, né? De Copa do Mundo, de eleição federal e estadual, mas de mobilização real na rua. E o sindicato tem que estar fortalecido para estar dentro dessas mobilizações. Defendemos isso no Congresso e todas acharam, todas defenderam que a antecipação da eleição do sindicato tinha que ser no primeiro semestre. Primeiro semestre. Teve uma divergência, a data da eleição. Tinha chapa que defendia que tinha que ser no primeira semana, primeira quinzena de abril. Tinha chapa que defendia que ser uma semana antes, no final de março, porque isso mudaria toda a conjuntura no processo da campanha salarial. Para nós, as chapas têm que sim defender na sua campanha eleitoral a questão da campanha salarial. Que a chapa que não fizer isso, concluindo, está fora do processo de disputa da eleição sindical. E a proporcionalidade é o momento da gente buscar unidade e mostrar que os diretores que vão entrar no sindicato estão preocupados com a luta do trabalhador, não está preocupado em eleger o seu vereador e nem o seu partido na eleição de 2014 e 2016. Muito obrigado. Obrigada, Paulinho. A próxima apresentação é a chapa 3, Genésio. Boa tarde a todos da plateia. Boa tarde ao pessoal da web que está nos assistindo, os internautas.
Um abraço para todo o pessoal de Campinas, da Unicamp. É com bastante prazer de estar representando o grupo APEDAR, que apesar de todos os problemas que o sindicato, que a atual gestão tem feito, deixa os trabalhadores indignados com a postura, com o comportamento. Mas eu quero deixar claro que a nossa chapa, a nossa representação, tem uma representação combativa dentro do Conselho Universitário, onde nós temos vários representantes. É a maior bancada dentro da Unicamp, dentro do sindicato que representa. Temos o Cláudio, grande companheiro de luta, temos o Adilto, que é um grande companheiro da área de saúde e tem feito um grande trabalho sobre as 30 horas. Nós temos o companheiro Américo, nós temos o companheiro Fubá, que representa a chapa também. Também temos o companheiro Rocha, que é o grande liderança aqui de Limeira. No primeiro momento, eu queria refletir se realmente a gente fosse falar entre gestão e entre sindicato. Eu não vou discutir, em hipótese alguma, a questão de gestão. Eu quero discutir a questão de sindicato. Eu, na minha avaliação, e na avaliação de várias pessoas, tenho avaliado que a atual gestão tem feito um péssimo mandato. Eu acho que o sindicato tem que estar aberto para a categoria. E para abrir as portas para a categoria, tem que abrir e realmente fazer aquilo que a categoria deseja. E isso não tem acontecido durante esses 2 anos. A Assembleia é esvaziada. É um negócio de louco. Chega lá no sindicato, não encontra nem todos os diretores que são liberados. Eu queria refletir um pouquinho sobre a questão da proporcionalidade. Foi uma boa saída? Foi. Mas eu queria refletir por que será que dentro do sindicato tem umas brigas internas entre diretores e outros diretores. Eu queria saber profundamente por que chamaram a eleição antecipadamente, sendo que a gestão é mês de agosto. Eu acho que nesse momento, era o momento de estar discutindo a campanha salarial, a organização de base, a organização dos problemas na sua unidade. E isso a diretoria não tem feito. Então o que está acontecendo? Então, companheiros e companheiras, vamos refletir realmente o que queremos. Se vocês conhecerem hoje a nossa direção lá, vocês ficam de olho aberto e não sabem o que fazer. Porque não encontram ninguém. Perguntamos alguma coisa como está a situação de determinados processos, determinadas pessoas, determinado assunto, ninguém sabe responder. A categoria tem me cobrado. Genésio, cadê fulano de tal da diretoria tal? Não sei. Genésio, cadê fulano da frente? Não encontra. Então, assim, não estou assim, desqualificando toda a diretoria. Mas eu acho que é o seguinte, está na hora realmente mudar. Porque, na verdade, é o seguinte, primeira vez na história, que uma direção antecipa a eleição. Isso é uma coisa estarrecida dentro de mim. Porque é o seguinte, aquele cara que assume o papel e cumpre, assina um termo de cumprir o mandato sindical, ele tem que cumprir. E a gestão, e o grupo majoritário do sindicato chamou a eleição, rasgou o compromisso. Sabe o que é rasgar compromisso? Então não adianta meter o pau nos outros e não cumprir com suas obrigações. Eu acho que hoje, nesse momento, era para a gente estar em campanha salarial. E tem outras questões que a diretoria deveria manifestar. Tem muitas coisas que o associado não sabe o que anda acontecendo. Então, companheiro, vamos aprofundar uma discussão em relação ao que nós queremos para o nosso sindicato? Vamos organizar nossa base? Mas primeiro, vamos arrumar a casa. A casa está desarrumada. Então, companheiro, vocês que estão aqui, é importante saber como é que anda os patrimônios do STU, como é que anda o orçamento do STU. Então tem um monte de coisa. Esse negócio de antecipação de eleição, isso para mim não está me cheirando muito bom não. Tem alguma coisa por detrás que eu ainda não descobri. Quem sabe no decorrer do processo eleitoral, a gente consiga descobrir isso. Eu até agora não consegui descobrir qual foi a causa dessa direção antecipar a eleição. E pior de tudo, além de antecipar a eleição, foi a chapa que ganhou o Congresso, que levou a maioria do Congresso para a Assembleia para votar a favor da antecipação. Até então eles anteciparam a eleição. Na minha opinião, eles deveriam estar fora do processo eleitoral. Sabe por quê? Porque isso para mim não é real. Uma vez que você renuncia ao seu mandato e você antecipa a eleição, você tem a obrigação de ficar fora do processo. E eles estão aqui como se nada tivesse acontecido. Então, companheiro,
Vamos ver realmente quem é que está com a razão, quem é que tem um negócio correto aí. Nós estamos aqui porque nós queremos mudança. E nós temos uma grande representação no Conselho Universitário e nós temos voz ativa dentro do Conselho Universitário e temos implementado muitas propostas na qual tem dado resultado. Então, companheiro, vamos analisar realmente o que nós queremos. Nós queremos sindicatos voltados para os trabalhadores. Nós queremos sindicatos que defendem a classe trabalhadora. Não queremos nada do que mais do que ficar trabalhando partidariamente, pensando nos caras pintados, nos caras mascarados, mas sim, nós queremos resolver o problema da classe trabalhadora e nós temos uma solução. Sabe por quê? Porque nós queremos o melhor para a categoria. Por exemplo, uma das maiores propostas, caso nós formos eleitos, nós vamos acabar com esse negócio de partidarismo dentro do movimento sindical. Nós vamos acabar também com esse negócio de centrais sindicais, porque isso é encher o bolso deles e tirar o nosso dinheiro. Então, em vez de deixar esse dinheiro nas sindicais, nós vamos investir nos trabalhadores. Nós vamos investir em curso de formação, curso de profissionalização e vamos preparar a categoria para o que vier. Então, companheiros e companheiras, vamos defender a classe trabalhadora, a classe oprimida e a classe que quer uma solução. Assim nós conseguiremos alcançar o nosso objetivo. Mas é importante lembrar, pessoal, nós temos patrimônio dentro do nosso sindicato e isso precisa ser esclarecido, o que tem, o que não tem, o que sumiu, o que roubaram, o que está faltando. Então nós precisamos ficar de olho aberto nessa eleição. Tem muitas pessoas que se dizem cordeirinho e são coiotes. E coiotes perigosos. Então agora é hora da nossa chapa, a chapa, apesar de você, assumir a direção sindical. Muito obrigado e até a vitória, companheiro. Obrigada, Genésio. Eu só queria consultar a mesa, porque agora seria o bloco das perguntas. Né? Eu não sei se a secretaria tem alguma pergunta lá na onda. Nós temos pergunta da internet. Tem pergunta na internet? Tá. Então, deixa eu consultar vocês. Eu posso inverter agora a ordem, porque começou a ordem das respostas. Foi chapa 4, 2, 5, 3. Posso inverter? Vocês querem fazer um outro sorteio? Ou vamos ver o que tem de pergunta lá para responder? Mas a pergunta é direcionada à chapa. Isso. Por geral, pode inverter. Tá. Então, vamos ver o que nós vamos. Na verdade, temos 3 perguntas do Guilherme, da chapa, para algumas chapas. Ele tem pergunta para a chapa 4, a 1 e a 3. São as únicas ainda que tem. Eu faço em qual ordem? Chapa. Questão de esclarecimento. Embora não tenha pergunta lá na caixa, tem que perguntar se a plateia deseja perguntar para alguma chapa algum tipo de pergunta antes de vir da internet. Eu acho. Nós estamos fazendo isso, tá? Como não existe pergunta dentro das urnas, nós selecionamos 5 perguntas, né? Então, nesse bloco seriam 5 perguntas. Então, nós consultamos a plateia, essa plateia tem perguntas para fazer, para qual chapa, e podemos incluir as perguntas do site, porque são Mas o regimento está aqui, o regimento está claro, né? O regimento aqui, ó. Pergunta para quem está na plateia, depois pergunta para chapas e chapas, mas não foi colocada essa proposta de internet. Então, a gente precisa discutir. Sim, mas nós podemos conversar e ver o que é a transmissão. Entendeu? Se nós estamos dando transmissão, quem está na internet também é plateia. Eu sei. Eu entendo dessa forma, me corrija se eu estiver errada, mas quem está na internet é plateia. Então, começamos por aqui, se manifestem, por favor. Plateia de perguntas das chapas. A plateia tem perguntas para a chapa, gostaria de fazer perguntas? Pois não, só um minutinho, então, qual é a sua questão? Não, é porque eu não entendi como ficou a questão da inversão da ordem e eu gostaria de registrar, assim, que eu faço questão da inversão da ordem nas considerações finais. Sim, Né? Porque fica aqui nós vamos tranquilo. discutir dentro do assunto da chapa, a fala mesmo que inverta agora ou não inverta, o importante é que nas considerações finais seja a ordem invertida da apresentação. Não, nós combinamos que nós faríamos os sorteios. O segundo bloco, sim, esse é o bloco das perguntas. Que a comissão eleitoral, junto com as chapas, né, confirmou que lá fora tem uma urna para cada chapa. E a plateia, quem estivesse passando por aqui, poderia colocar as perguntas lá. Não havendo as perguntas lá dentro, a gente vai passar as perguntas para a plateia. São 5 perguntas.
gostaria Sim, pergunta. Podemos até fazer um outro nas considerações finais. Agora nós estamos no bloco das perguntas. Gostaria de manter esse encaminhamento. Eu gostaria que respeitasse o que foi aprovado pela Comissão Eleitoral e como vamos ter outras reuniões da comissão, então a gente pode mudar essa rotina. Agora eu gostaria que mantivesse o que foi proposto pela comissão. A Comissão Eleitoral está mantendo as perguntas da plateia. Só que se não está na urna, a plateia está aqui ao final do ela pode fazer as perguntas. Tá? Então eu gostaria de saber. Eu quero fazer uma pergunta para o Toninho. Se a chapa 1 ganhar, vamos supor, com 25%, quer dizer, vai dar dois diretores e meio. Que vai decidir sobre esse meio diretor, todas as chapas? O que vai ser feito com isso? Vai eleger o terceiro diretor ou vai ficar com o outro? Vai para cima, se tiver 2,6, vai completar os 3, ou se tiver 2,4, vai cortar a 2. E se a chapa aqui ganhar, se ela vai manter um diretor permanente aqui em Limeira. Faz 31 anos que eu estou aqui e não vejo. E vou falar mais uma vez, o melhor sindicato até hoje que trabalhou e trabalha é o sindicato que está atuando hoje. Porque nunca um sindicato de quando eu estou aqui veio e chamou um funcionário para ir participar de uma reunião com o prefeito de Campinas. E o Henrique veio e me chamou. E eu estou, desde quando eles entrou, eu estou atuante aqui, estou distribuindo boletim, estou indo nos setores, estou conversando com as pessoas e eu tenho certeza absoluta que eu vou ganhar com 100% aqui. Isso é certeza minha. E antes, nenhum advogado vinha aqui e não vinha, outro sindicato não veio aqui na categoria anterior e esse sindicato está mantendo aqui. Agora, o pessoal que fica em Campinas, acha que Campinas é lá, fica lá. Então, vem aqui, faz aqui, o pessoal de lá, mas não vem aqui saber o que acontece. Pro Toninho. Porque assim, 5 perguntas aqui nós combinamos que seria uma pergunta para cada chapa. Só para explicar, a dinâmica que foi feita junto com a chapa da Comissão Eleitoral seriam 5 perguntas, uma pergunta para cada chapa. O senhor? Eu fiz chapa pro Toninho. Isso, qual que é o nome do senhor? Antônio Carlos Luiz. Então, vai entrar e fez uma pergunta para a chapa 1. Então, os demais vão ver a chapa 2, 3, 4 e 5 para fazer as perguntas, ok? São vários. Assim, Quanto tempo é de resposta, Alice? Ah, tá. São 3 minutos. Pode ir. doutor, na verdade, assim, a proporcionalidade foi aprovada com 10%, não foi direta na base, 10%. Cada chapa tem que fazer no mínimo 10% dos votos para poder entrar, que a gente chama de proporcionalidade qualificada. Mas a questão do diretor 2,5 aí, isso aí a matemática resolve. Geralmente, se uma chapa tem 2,5, a outra 2,80,90, aquela que está mais próxima do 3 é que coloca o diretor. Na nossa chapa, particularmente, uma coisa que eu acabei não citando aqui, até porque não levei por parte do Luiz como uma crítica, acho que essa diretoria, como você colocou, foi a diretoria que inclusive trouxe de volta a presença sindical, não só dentro de Limeira, mas como de Piracicaba. Acho que foi um período rico para a gente. Não foi 100% da diretoria dentro de Limeira e Piracicaba, embora uma das propostas que nós defendemos como eleito é que teria que ter reuniões itinerantes, que eu também acho que não resolve o problema, mas reuniões itinerantes já ajuda no processo de estar mais presente, junto à categoria. Para mim, o que ajuda mais no processo, que resolve o problema dos campos externos da Unicamp, é a gente fazer o que a gente tentou fazer e conseguimos discutir, por exemplo, com a pessoa como você, em outras gestões, eu me lembro muito bem que o Tupã cumpriu esse papel, é ampliar a direção do sindicato. A direção do sindicato, a gente já percebeu que, na nossa avaliação, 27 diretores não resolvem o problema por si só. Então ela tem que fortalecer primeiro os seus instrumentos, fortalecer o CR, que é o Conselho de Representantes, dando status a esse companheiro de direção sindical, fortalecer os departamentos do sindicato. O sindicato hoje
está ampliando seus departamentos. Nossa chapa foi a chapa que conseguiu aprovar no Congresso a criação do departamento de mulher. Com, por exemplo, a diretora liberada dentro do sindicato. Isso contribui muito com o papel da mulher dentro da direção do sindicato. Né? E ampliar a figura do companheiro que não é diretor do sindicato, mas pode atuar nos campos externos como uma correia de transmissão entre a diretoria do sindicato e a categoria do campo externo. Isso não diminui o papel, é óbvio, da diretoria estar presente no campo externo, mas contribui muito para o processo para a gente retomar esse dinamismo dos campos externos dentro da direção do sindicato dentro da Unicamp. Então, essa é a nossa proposta, de forma geral, para poder tentar diminuir o problema da distância entre Limeira e Barão Geraldo, Barão Geraldo e Piracicaba, Limeira e Piracicaba, Paulínia e Campinas. Nós precisamos ampliar o papel da direção do sindicato, ampliando os espaços de atuação dos militantes que estão no nosso campo. Chapa 3, como eu disse aí, que o sindicato tem dado bastante apoio à Limeira. Pode falar um pouquinho mais alto? Só? É muito aquém das necessidades nossas. Então, eu gostaria de saber da proposta da chapa que tem a apresentar para a Limeira, essa nova gestão. Quando eu fui diretor, eu era um diretor coadjuvante. Então eu teria que pedir autorização para fazer alguma coisa e se me autorizasse eu fazia. Eu fui um dos únicos, numa gestão aí que eu não lembro agora nesse momento, eu estive aqui muito tempo presente, o Paulo é prova, o Paulo é prova, e advogado vinha sempre. Nosso propósito o que é? Construir uma sede aqui em Limeira. E a nossa proposta é continuar investindo em estrutura sindical, por gente disponível para trabalhar como funcionário, contratado de Limeira para trabalhar aqui, para fazer o elo entre lá e lá e lá, entendeu? Vai ter um funcionário 24 horas se preciso for, aí vai ter funcionário integral. Nós vamos estar disponibilizando, que eu acho que nós fazíamos isso lá atrás, de estar sempre se reunindo com a categoria, porque na verdade é o seguinte, discutir cultura para o sindicato é importante. E para abrir um sindicato para a categoria é investir em cultura, esporte e lazer. E nós temos isso, um grupo muito forte que trabalha nessa questão. Então nós vamos investir em cultura, esporte e lazer, vamos estar disponível, vamos investir em termos de um funcionário fixo que mora aqui em Limeira, que se nós for maioria não vamos fazer isso, e vamos trazer muito mais além disso, que a ideia também é investir em cursos, tipo inglês, francês, espanhol. Isso é possível porque nós vamos investir nos trabalhadores e não vamos investir em partidos políticos e nem em centrais sindicais. Compreendeu, companheiro? Além do diretor presente aqui. E além do diretor presente aqui conosco. Porque temos um segundo campus que é a FCA. Não, mas eu acho que dá para a gente trabalhar essa questão. Ok, Janela. Obrigada, silêncio. Próxima pergunta. Tem mais alguém aqui? Mais pergunta aqui? Podemos passar para a pergunta da internet? Bom, chapa 1 e chapa 3 já foram. Tem pergunta para a chapa 4. A chapa se coloca como oposição à reitoria, mas membros do grupo político que compõem a chapa fazem parte e legitimam um GT organizado pela reitoria para rever os estatutos da universidade sem a participação ativa dos trabalhadores e da comunidade universitária. Como explicar? É uma pergunta do Guilherme, da internet. Posso responder? 3 minutos. Já respondeu. Bom, eu acho difícil entender o que o rapaz fala, porque eu não sei o que quer dizer com um membro da chapa, o grupo político, depende do que ele entende do grupo político, eu não sei a respeito do que ele trata. Sobre a questão dos estatutos, eu tenho clareza de que a categoria tem muito a ganhar, porque a universidade hoje ela é extremamente antidemocrática. Né? No Consul nós somos 7, a representação do estudante é 9, a representação dos docentes é uns 75, né? Então, os trabalhadores precisam ter um peso nas decisões da universidade que está muito além do que tem hoje, né? Esse tipo de decisão tem que ser disputada na questão do estatuto. Eu acho que nesse sentido quem está trabalhando lá tem que defender isso. Inclusive a questão
que uma deliberação que é importante, que foi tirada do 12º Congresso, é que os funcionários devem organizar a eleição que define seus representantes no Consul, coisa que hoje não acontece. A eleição que define os nossos representantes no Consul é uma eleição feita pela reitoria, com as regras da reitoria, regras que não têm respaldo nas assembleias, assim como a maior parte dos representantes eleitos, né, que o Genésio até falou a respeito disso. Outra coisa muito importante são os direitos políticos dos trabalhadores da FUNCAMP. Né? O trabalhador da FUNCAMP, ele divide a tarefa, ele divide o chefe e ele divide o usuário com os trabalhadores Unicamp, principalmente na área de saúde, né? Que é onde tem mais esse caso. E aí, na hora de votar quem é o superintendente do hospital, ou quem é o reitor da Unicamp, o trabalhador da FUNCAMP, ou mesmo ir no Consul, mesmo colocar a sua opinião no Consul, na Câmara de Decisão dos Funcionários, né? De Câmara de Vagas lá, CCI, Câmara de Decisão dos Funcionários, foi inaugurada recentemente, eu não sei exatamente o nome, mas não existe representação da FUNCAMP. Ora, a FUNCAMP não é um trabalhador da Unicamp. Eu digo mais, os terceirizados são ou não são trabalhadores da Unicamp? Se eles limpam esse chão aqui, eles estão limpando esse chão para engordar o lucro de algum patrão ou para atender determinações que a sociedade passou para serem cumpridas. São funcionários públicos, têm que ter direito político, têm que ser incluídos na comunidade universitária. Isso é normatizado pelo Estatuto. Então eu acho que participar de uma discussão dessa é importante. Agora, realmente, como explicar é difícil, porque é ele que tem que me explicar mais ou menos. Hoje eu sou o único representante do Conselho Universitário que participa das assembleias, que leva para o Conselho Universitário as deliberações do fórum do movimento, na verdade, e eu não estou no GT, exato, porque existem discussões sobre a carreira que estão sendo feitas e a reitoria está simplesmente ignorando a posição do sindicato e das coisas. O que acontece ali é um grupo majoritariamente determinado pela eleição que a reitoria faz, que vai discutir, por exemplo, vai amarrar no estatuto a nossa carreira, né, para aqueles que vão ser estatutários, e hoje a gente está completamente fora da discussão. Isso é um erro que a reitoria tem que voltar atrás, ainda mais uma reitoria que se diz uma reitoria do diálogo. Obrigado. Pergunta para mais chapas? Não tem pergunta para as demais chapas, mas tem uma pergunta geral que eu acho que as chapas que ainda faltantes podem responder. É uma pergunta que aí serve para a chapa 2 e a 5, né, que ainda não responderam. O Brasil vive uma onda de manifestações desde o ano passado. A luta por serviços públicos de qualidade e por direitos básicos para a população se concretiza agora na luta contra a forma como a Copa vem sendo realizada. Como a chapa defende o envolvimento da categoria nesse processo? Uma pergunta também do Guilherme. As manifestações que ocorreram e que estão ocorrendo, na verdade, assim, tem um vínculo específico internamente no Brasil. Que tem muitas pessoas que querem, na verdade, estar desestabilizando, no caso, a formalização da Copa do Mundo. Inclusive tem um movimento aí do que não vai ter mais Copas. Eu penso, e aí assim, é uma opinião minha, não falo em nome de todos, porque na verdade assim, a gente não discutiu essa coisa, esse item por menor dentro da discussão da diretoria, que na verdade está trabalhando nessa questão. Agora, a visão na verdade que a gente tem com relação à questão dos interesses, e eu penso até ainda mais, que há mais interesses internacionais, que a Copa do Mundo no Brasil não der certo, inclusive eu falei nos meus primeiros 7 minutos, que há um interesse, no caso, de boicote contra a Copa do Brasil. E hoje, o que já está estabelecido, eu penso que até é difícil de voltar atrás. Que assim, se tivesse que haver uma manifestação para que não houvesse o direito de haver Copa no Brasil, isso já tinha que ter sido tomado antes de ter feito os gastos que já foram executados. Então agora, depois de tudo feito, o bolo tudo feito, vocês vão cantar o parabéns, pegar o bolo e jogar no lixo, porque na verdade o bolo custa muito caro, e às vezes custa caro mesmo o bolo. Agora eu penso, e aí tem que haver de fato um interesse por parte dos trabalhadores, de fazer, tentar entender e fazer entender também. E depois que ocorrer justamente a Copa do Mundo, os elefantes brancos, igual muitos vão dizer que lá em Brasília tem um elefante branco, que custou não sei quantos milhões, aquilo ali vai permanecer ali. Agora o que eu penso, o que eu gostaria, é que aquilo que está ali
é continuar sendo desfrutada por todos os trabalhadores e principalmente pelos trabalhadores que são brasileiros. E agora sim, a gente tem que ter, eu penso, o meu voto é favorável, que tem que haver a Copa do Mundo. Inclusive com o apoio do sindicato, com telões lá no ginásio multidisciplinar, com torcidas, com bandeira e com tudo mais, porque a gente é brasileiro. E uma das principais coisas que os brasileiros têm, justamente, e eu, na verdade, assim, embora muito entristecido com o futebol, porque o futebol, na verdade, por exemplo, essa discussão toda que está havendo com a Copa do Mundo, não só com a Copa do Mundo, não. Se nós formos ver o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro e até qualquer outro campeonato aqui na nossa região, está tudo enrascado aí com as circunstâncias. Agora, o que acontece? Não é porque tem problemas de administração que a gente não gosta de futebol. Então, o futebol, na minha opinião, seria como se fosse sindicato. O futebol, para quem joga bola, é mais importante do que justamente os compromissos que estão além daquilo que está dentro das 4 linhas de campos no momento do futebol. Seria isso. Pessoal, olha, quanto aos movimentos sociais, eu acho que a luta que nós não podemos virar as costas é uma só. É a descriminalização dos movimentos sociais. Ponto. Entendeu? Cada movimento social vai ter o seu momento. Esse momento tem que ser discutido democraticamente. Entendeu? É simples. É simples. Vai se tomar posse uma diretoria legalmente eleita, entendeu? Legitimada pelo voto, e vai estar lá, olha, vamos fazer uma assembleia para ver se a gente vai, como que nós vamos nos comportar nesse momento, entendeu? Eu acho temeroso, Luiz Manuel, chegar aqui e falar, olha, eu sou a favor de tal movimento. Nós lotamos um ônibus, em nome do STU, pago pelo STU, vamos apoiar o movimento, chega lá, morre um colega de trabalho nosso. E aí, como é que nós vamos fazer? Se isso foi votado em assembleia e os trabalhadores optaram por participar de tal forma assim, assada, maravilha, maravilha, entendeu? Agora, se não vou ser eu, entendeu? Nesse momento de campanha, que vou falar, eu sou a favor, eu sou contra a Copa e tudo. Eu quero que a Copa se lixe. O que eu quero é benefício para o trabalhador, ponto, acabou, entendeu? E decidido democraticamente. É simples. É simples. Agora, o que é um movimento social, então maravilha. E isso não pode ser criminalizado. Entendeu? O movimento social não pode ser crime no nosso país. Então, uma moção de apoio, uma frase lá no boletim, maravilha. O que nós não podemos é pegar lutas fora da universidade, lutas que é mais ampla do que a nossa universidade, entendeu? E colocar os nossos trabalhadores em linha de frente. Isso não existe. Isso não existe. Entendeu? Então, para mim é muito simples essa questão. O próximo bloco nosso é o de chapas perguntando para chapas. Então eu gostaria de fazer o sorteio, né? Você pode me ajudar? Tá. Eu pensei que esse aqui já era o sorteio, que eu perguntei para a chapa toda. Não. Esse daí foi o primeiro sorteio para poder ir logo das perguntas. Agora esse aqui, uma chapa vai perguntar para a outra. Então você vai sortear que chapa pergunta para quem, tá? Entendeu? No final, esse sorteio primeiro vai ser inverso, aí você traz considerações finais e a gente vai utilizar o sorteio do começo, isso. As considerações finais. Só uma questão de ordem. Sim. Pessoal, olha, nós temos congregação na FT hoje e eu sou secretário da congregação. Então, estou nesse impasse aí de organizar lá. Começa às 16, estou participando aqui. Tá? Então, eu fico preocupado em prejudicar o processo, alguém eu fazer uma pergunta e depois não estar aqui para o pessoal fazer a pergunta para mim. Então, eu gostaria que a mesa resolvesse se eu posso me eximir, como fica melhor aí para que não haja prejuízo. Pode. Vamos só acelerar aqui. Eu vou sortear a primeira chapa que vai fazer a pergunta, tá? E a Thaís já sorteia a chapa que vai responder. Não teve, a mesa não teve posição. Alguém sugeriu aqui no meu ouvido que
Ana sugeriu aqui que eu responda e faça a primeira pergunta para que eu não venha prejudicar o processo. Senão a gente vai fazer o sorteio e eu, de repente, tenho que sair daqui depois de ter. Entendeu? Essa pergunta vai ser respondida uma por cada chapa? E se é uma chapa que você pergunta de novo? Ele pergunta primeiro e Não, mas eu acho que a gente pode, para não prejudicar o processo, ele poder fazer primeiro. Se é uma pergunta e uma resposta. Ele pergunta primeiro e responde depois. É isso, E depois a gente continua o processo. Tem acordo? Tira a chapa 2 do sorteio, e É, aí tira. tira o primeiro papel, só quem vai Pois é. responder, e depois alguém tira o papel. Pois é, a gente já tinha que antes de ter feito isso, mas tudo bem, o primeiro debate vai dar tudo certo no futuro. Chapa 2 já foi a primeira, pronto, chapa 2 foi sorteada, ela vai perguntar para quem? Eu vou tirar a chapa 2 daqui. Isso. Chapa 2 pergunta para quem? Aí você tira para quem tira para 3 minutos. Lembrando que é 1 minuto para a pergunta e 3 minutos para a resposta, ok? Então vai perguntar para a chapa 3. Isso, chapa 3 é a do apesar, Eu tenho uma grande preocupação agora com essa mudança, né, que nós vamos ter. Até já tivemos uma experiência, e eu nunca participei de diretoria nenhuma de sindicato, né, que havia proporcionalidade e acabou não dando muito certo, como se esperava e tudo. Teve alguns problemas, como todo o processo. Tá? E depois mudou, saiu da proporcionalidade, teve alguns problemas. Estão voltando para a proporcionalidade, entendeu? Como que a chapa está determinando a participar nessa coletividade, entendeu? Em relação aos demais, como que vai ser encaminhados, qual é a linha de trabalho mais dura ou menos dura com o reitor para que haja esse avanço da luta? Obrigado pela informação. Queria mandar para os leitores, né, o Capina, que é um tema muito importante. Um dos temas importantes que nós temos que pensar é o seguinte: primeiramente, tem que haver harmonia, que essa gestão não aconteceu. Então nós vamos tentar ser o máximo possível, manter a harmonia, manter o respeito e manter a confiança um no outro. Esse seria o primeiro passo. O segundo passo é saber quem vai ser o coordenador e quem vai ser majoritário dentro do grupo. Porque, na verdade, a proporcionalidade manterá aqueles que vão ter 2, aqueles que vão ter 3, e pode até ser que não tenha ninguém. Pode ser que chapas que estão aqui não terá ninguém pelo fato de não ter concluído a sua proporção de acordo com o que foi aprovado no Congresso. Mas será de grande valia, porque toda a chapa irá fiscalizar o patrimônio do STU. O patrimônio do STU é patrimônio dos trabalhadores, e não é patrimônio de partidos políticos. E nós vamos agir com vigor dentro do movimento sindical, nós vamos fazer aquilo que a lei e o estatuto pede. Vamos fazer a assembleia, e o que a assembleia determinar, nós vamos deliberar e vamos colocar isso em prática. E vamos exigir para o reitor, seja lá quem estiver, nós vamos sentar na mesa de negociação juntamente com toda a representação. E vamos também convocar a categoria para fazer parte dessas negociações. Lembrando que o sindicato não só vai negociar, mas tem o Fórum das 6, tem um fórum que representa professores e alunos que vão estar apresentando e vão estar também negociando. Mas é importante que haja, dentro da nossa categoria e dentro do nosso sindicato, a harmonia, que é uma das virtudes mais importantes para podermos crescer e trazer melhores condições de vida para a classe trabalhadora. Eu? Tem mais um minuto? Eu acho que já foi bem contemplada a minha proposta. Não sei se meu amigo, companheiro, colega está contemplado com as informações. Fazer um sorteio para quem vai votar para o Luiz também, ok? Assim a gente já resolve. Chapa
chapa 1. Chapa 1 pergunta para a chapa 2. Luiz, na bancada do Consul, tem representante da sua chapa que faz parte da comissão das 30 horas. Qual é a posição de vocês com relação às 30 horas? E por que até agora o representante da sua chapa não apresentou nenhuma proposta na Assembleia dos Trabalhadores referente às 30 horas? Somos favoráveis às 30 horas, não tem como ser contra, entendeu? Estamos aí colaborando no processo, entendeu? E quando eu falo processo, ele tem o início, meio e fim, entendeu? É algo que vai ser conquistado, está sendo solicitado há muito tempo, na verdade é pauta de luta há muito tempo, entendeu? E o que eu lamento é que o nosso Tadeu, eleito por maioria de nós, entendeu? Não chegue e coloque as 30 horas. Entendeu? Não chegue e dê a maioria para a gente no Consul, a maioria não. Diminua a disparidade, entendeu? No Consul, para que nós, funcionários, tenhamos mais força. Que o STU não faça uma grande mobilização para que nós vamos à frente do Consul fazer uma grande manifestação buscando uma maior representatividade. Ele está construindo essa proposta. Está construindo. Ele tem interesse em lutar pelas 30 horas. Desde há muito. Entendeu? Mas e aí? Com que força? Com a força dessa aqui, de 7,975? Eu acho que é bastante cabível, inclusive, a pergunta, para a gente perguntar, então, para a chapa que tem maior número de representantes lá. Entendeu? Eu acho que fica legal. Acho que fica legal. Se eu tenho um, entendeu? Outro aqui tem muito mais, esse muito mais já tem, inclusive, sabe, tem mais experiência de Consul, já foi eleito, reeleito, enfim, entendeu? Mas eu acho que o que precisa, na verdade, é a coletividade. O que precisa é nós termos aqui, entendeu? Essa sala cheia, gente em pé aqui para fora, entendeu? De associados interessados nas causas sindicais. É isso que nós não conseguimos, infelizmente nós não conseguimos. Entendeu? Aí sim, aí vai haver pressão, aí o reitor vai cumprir tudo o que prometeu e que não foi pouco, entendeu? Aí eu acho que a coisa começa a caminhar. Mas é bem isso, sabe? Somos a favor, porém existe a demanda, entendeu? Tem-se que negociar, tem-se que convencer uma parte e outra para chegar e apresentar algo que vai ser aprovado. Entendeu? Agora, com essa força aqui a gente não aprova nada. Com o sindicato da forma que está hoje, não mobiliza nada para esse fim. Entendeu? E aí, onde é que a gente vai chegar? Então, é a mesma coisa. Eu até ia dizer, me faltou um pouco de tempo. Mas, pessoal, sabe, eu me preocupo com a rua, com a minha casa. Minha casa tem que estar organizada porque depende muito de mim. Me preocupo com a minha casa, depois me preocupo com a minha rua, me preocupo com o meu bairro, me preocupo com a minha cidade, com o meu estado e depois lá com a dona Dilma. Entendeu? Eu acho que nós precisamos nos preocupar, em princípio, entendeu? Com os funcionários, os associados funcionários, e depois, sabe, com o campo, isso aqui, acertamos tudo, aí nós vamos nos preocupar com outras coisas. Mas uma preocupação maior hoje, mobilização, STU, próximo do associado, agregando mais sócios e lutando, e protestando na porta do Consul, e deixando não ter reunião do Consul, entendeu? Porque nós trabalhadores temos que ter uma representatividade maior. Concluído. Não, tem a réplica. Pode? Depois tem réplica? Mais um minuto. Se o tempo disso. Um minuto. Pode fazer aqui. Pode ir. Então, vocês perceberam que eu perguntei uma coisa para o Luiz e ele respondeu outra. Eu perguntei sobre um grupo de trabalho que está discutindo as 30 horas, que tem um representante que está na chapa dele, que está nessa comissão, e que foi eleito pelos trabalhadores. Foi essa a pergunta. E como ele foi eleito pelos trabalhadores da Unicamp, ele tinha que dar satisfação para os trabalhadores, inclusive na Assembleia da STU, levar lá o documento que está sendo discutido. Pelo jeito, nem o Luiz, que faz parte da chapa, sabe o que está sendo discutido nessa comissão. Então, acho que você deveria perguntar o membro da sua chapa, para ele precisa dessa informação. Nós não temos. Nós,
gente não tem federação de assembleia. Então, assim, o papel do sindicato, é fato, é mobilizar. A gente vai ter que mobilizar mesmo para arrancar as 30 horas. Agora, o papel de uma pessoa que faz parte de uma comissão que está sendo discutida a vida dos trabalhadores é dar satisfação a esses trabalhadores que ela está discutindo na frente da vida dela. Perguntaria para a chapa do Genebra, mas infelizmente a pergunta caiu para a sua e a sua representante está nessa comissão. Então, pergunto de novo: o que está sendo discutido referente às 30 horas dos trabalhadores da área de saúde e qual é a proposta da sua representante para esse ponto? Bom, pessoal, eu gostaria de ter tido essa informação pelo STU, entendeu? Que também foi votado, que não participa de nada, que não informa nada, entendeu? Mas que participa do movimento contra a homofobia, lá no centro de Campinas, que vai para passeata tal, A, B, C, D, e não somos contra. Faz uma moção de apoio, faz uma frase no boletim, estamos apoiando tal movimento. Entendeu? Do movimento racial, do movimento tal e tudo. Agora, sabe, quantas vezes foi o STU lá na porta do grupo GT, entendeu? Para reivindicar essa informação. E reproduzir no primeiro boletim, entendeu? Não chegou nem o boletim até mim aqui em Limeira, entendeu? Com essa capenga administração do STU hoje, entendeu? Dizendo, estivemos ontem na porta do GT e não fomos atendidos. E o pessoal do GT saiu de lá sem dar informação para o STU que representa nós trabalhadores. Entendeu? Então a verdade é essa. A verdade é, o STU não atua, não passa informação para os sócios, e por isso que nós estamos aqui agora, entendeu? Reivindicando uma atuação mais presente. Agora tá, o Kiko está lá com vocês, nós estamos aqui em Limeira, entendeu? O STU me deve pedágio e me deve combustível de eu ir para Campinas, entendeu? Buscando informação. Então, a hora que o STU saudar comigo o que me deve e permitir que eu vá lá em Campinas buscar informação, eu falo com o Kiko me informa de tudo. Eu gostaria de consultar a mesa se a gente já pode dividir para isso as considerações finais, tá? Que vão se retirar, e aí nós continuamos com os blocos de perguntas de chapas e chapas, ok? Agradecer aqui aos colegas, né, da mesa, né? Agradecer aqui aos nossos adversários, né, pela oportunidade desse debate. E infelizmente lamento mais uma vez que a gente gostaria da sala cheia, mas ela vai se construindo, já estivemos melhor, muito melhor, entendeu? Hoje nós estamos aí, né, continuando com a luta, mas de qualquer forma, né, tenho muita estima e apreço pelo Yuri, pela contribuição que dá, né, nessa luta nossa, pelo Genésio, a Alice, né, que vem aí conduzindo com maestria esse trabalho nosso, o Ronaldo e o Toninho. Tá? Pessoal, o mais importante de tudo isso é a gente crescer, é nós crescermos, entendeu? Enquanto instituição, enquanto trabalhadores, enquanto sócios. Nós fazemos esse debate aqui, o debate é aberto, nós não podemos esconder, não podemos ser omissos, entendeu? Existem problemas, mas é evidente que existe ganho. É evidente que existe ganho. Desde a açúcar, aí a pessoa contribuiu no momento, no outro momento mudou para lá ou para cá, ou desistiu de estar lutando, mas a contribuição foi dada e a gente tem que reconhecer isso, senão é desumano, entendeu? A gente tirar o mérito das pessoas. Então o que nós precisamos, conclamo mais uma vez, independente que ganhe A, B, C ou D, independente da porcentagem que venha compor o STU. Vamos unir, vamos ver diferentemente esses campi que estão fora de Campinas, entendeu? Porque eles têm crescido, a Unicamp Campinas tem visto de forma diferente, nossos cursos estão estruturados aqui na FT e nós precisamos que o STU perceba isso, entendeu? E venha a nos dar amparo. Nós estamos órfãos, entendeu? Agora, pessoal, já um disse que esteve presente no campus, Paulinho Gaché esteve presente no campus, Toninho esteve presente, o Henrique, entendeu? Eu fiz o pouco que eu pude, porque eu nunca fui diretor, todo mundo. Mas, pessoal, vamos abrir o olho, nós não podemos ficar com essa coisa, sabe? Sobrou um tempo lá, o pessoal vem aqui comer um salgado na cantina, entendeu? Nós queremos uma subsede aqui em Limeira de fato,
entendeu? Não é esse cubículo dado aqui, entendeu? E o STU é uma vergonha o nosso sindicato até hoje não ter conseguido o mínimo de espaço para fazer metade de uma sala dessa como subsede nossa. Nós estamos num cubículo doado, entendeu? Que corre risco qualquer hora da gente ser despejado. E é um absurdo isso, é uma vergonha isso. Não tem condição humana de ser atendido dentro desse cubículo, pessoal. Não tem. Não tem como ligar um ventilador nessa altura, um circulador de ar lá, e o Henrique ficar informando para a gente de FGTS. E eu chegar nele e falar, passa para mim quantas pessoas já entraram aqui em busca da correção do FGTS, para eu ver quem não entrou ainda, para eu sair e buscar, entendeu? E eu não tenho essa informação. Não pode um negócio desse. Por isso que eu estou falando para vocês, é vir 4, 5, 10, 20 colegas nossos de lá e passar um dia com a gente aqui. Não é sacrifício nenhum não, nós passamos 30 aqui. Entendeu? Nós passamos a nossa vida aqui. E é agradável passar aqui, pessoal. Nós precisamos disso. Entendeu? E eu repito, não são poucos problemas que nós temos aqui. Mas nesse período agora, é tanta promessa, é tanta coisinha, tanta, sabe? A porta não ia ficar fechada. Eu jurei, eu duvidei, apostei 1 por 1 milhão que ia ficar fechada. Está aí, só abre o plano do Henrique, está aí, as horas que está aí, sem informação precisa para a gente. Entendeu? Ia ter plantões sistemáticos aqui, entendeu? Vê quantas vezes o Jorginho veio para cá. Nós precisamos de mais, pessoal, não tem jeito. Isso aqui não é a rapa do tacho da Unicamp. Entendeu? E não é por causa do tamanho, não é por causa de tantos cursos, não é porque aqui tem gente trabalhando, nós precisamos lutar por eles. Da mesma forma que tem gente trabalhando lá em Campinas, a gente merece luta. Entendeu? É só isso, só. Fala para mim, quantas pessoas entraram em greve aqui na última greve que teve? Quantas pessoas foram punidas e estão recebendo agora? Fala para mim. Fala para mim, aqui desse campus, quantas pessoas entraram de greve e, consequentemente, sofreram punição e hoje está, entendeu? Sendo ressarcido das punições. Fala para mim, Campus 1 de Limeira, tantas pessoas, Luiz, tantas pessoas foram punidas, lutamos e conseguimos a absolvição dessas pessoas. Entendeu? Fala para mim, pessoal, quantas voltas foi dada aqui com o carro do sindicato, entendeu? Que eu tenho saudade do capeta até hoje. Quantas voltas foram dadas aqui dizendo, olha, estamos em processo de mobilização, paralisação, estamos chamando o pessoal para greve. E com um bumbo e surdo, o cambal, A4 e berimbau, sem ter aula, ia atrapalhando a aula, nunca teve. Nunca teve. Como nós fizemos uma caminhadinha e tudo, é claro, caminhando, abraçado com o colega, dando risada, tudo e falando, nós estamos entrando em greve, hein? É uma coisa. Mobilizar é outra. Está na frente do portão lá promovendo a mobilização é outra. Obrigado. Sortear aqui, quem vai perguntar, já tem né? Já está aí, sorteia para mim outra vez. A chapa 4, pergunta para? A chapa 5. Chapa 5, tá. Então é 1 minuto de pergunta. 3 minutos. Pode ir. Ah, foi mal, tinha que ver, né? Foi mal. É 1 minuto. Acho que pergunta simples. Para a gente entrar num debate interessante, a chapa 5, inclusive porque mesmo na intervenção do Congresso e até agora na campanha a gente não pôde acessar essa opinião de vocês. A gente queria saber que análise que vocês fazem da reitoria Tadeu e Álvaro Costa, né? Porque vocês falaram bastante da coisa do Brasil, do governo, e o que vocês acham da atual reitoria da Unicamp? Como que a gente deve se portar frente a essa reitoria? O que ocorre é o seguinte, ninguém tem dúvida que o processo da eleição do Tadeu foi de uma forma mais ampla e transparente possível. Inclusive, o antecessor do Tadeu não era, no caso, aliado às políticas do Tadeu, tanto é que estava apoiando a outra candidatura. E o próprio, no caso do professor Tadeu, foi eleito, praticamente foi indicado para ser novamente conduzir a universidade aos 45 minutos do segundo tempo, porque havia um impasse
estabelecida até mesmo dentro da própria ação do governo do Estado, de estar ou não oficializando o nome do professor Tadeu. Porque o interesse do nome do governador do Estado de São Paulo não era o professor Tadeu. Mesmo sendo ele legitimado e sendo ele eleito com a maioria dos votos dos trabalhadores, não era, no caso, o interesse do governador de estar sendo ele o candidato da representação do governo. Agora, eu vejo que tem, na verdade, grandes propostas, inclusive eu, como eleitor, e aqui declaro meu voto, e de uma forma ou de outra a maioria votou, e eu não tenho vergonha de falar, e se não quiser revelar também o seu voto, eu não precisa revelar. Eu votei no Tadeu, tá legal? E estou assim, com a consciência até aqui, então, tranquila. Agora, o que ocorre é o seguinte, agora não é porque a gente deu a ele o direito de estar administrando o voto, que a gente, no caso, não vai também ter o direito de cobrá-lo, se na verdade ele tiver que ser questionado algum dia, a gente vai, lógico, colocar ele nas paredes e vai dizer, não, foi assim que foi combinado. Agora, a regra do jogo foi estabelecida. Eu penso, nesses 24 anos que eu estou trabalhando, a questão da isonomia é uma necessidade que está sendo cumprida, embora a regra do jogo é muito difícil, as necessidades, a disparidade é muito grande, mas gradativamente, e aí eu posso até abrir um parênteses e falar da minha pessoa, para não falar de outros, o ano passado eu tive a grata satisfação de ter 3 referências por causa da isonomia, não é por causa de ser vinculado à reitoria, ou eu por ser, no caso, lotado da reitoria, que desde quando eu estou na universidade, há 24 anos eu sou lotado da reitoria, antes do Tadeu existir. Como reitor, eu já era da reitoria, eu era lotado da reitoria. E às vezes as pessoas até fazem uma vinculação por você ser lotado da reitoria, porque você é do reitor. Então é o seguinte, na verdade, assim como você também diretamente é ligado à reitoria. Então, cada um tem o direito de pensar o que bem entende. Agora, o processo da avaliação, e aí, como vê o processo da administração. Até aqui, eu penso assim, o reitor tem trabalhado para tentar, no caso, chegar minimizando aquilo que foi prometido. Embora está muito além. Agora, eu gostaria, e o sindicato teria por obrigação, de alencar, no caso, todos os itens prometidos e até aferir, no caso, que já foi conquistado ou não, e aquilo que não foi conquistado tem que obrigar a forçar a que seja, no caso, avançar. Certo? Obrigado. Gente, eu quero que vocês pensem. Com esse discurso, com essa avaliação da reitoria Tadeu, olha só, nós temos um problema sério com a terceirização no campus. Ou melhor, vou pegar um exemplo mais fácil. Lá, o negócio do fretado, que aqui falta até linha de fretado, vocês não têm linha de fretado. A gente já cobra do Tadeu a redução do valor, um serviço que é prestado lá na Unicamp, para quem acessa esse serviço, tem o subsídio do trabalhador e o da reitoria, ainda assim o que a gente paga é mais caro que se você viesse de carro ou mesmo de ônibus, né? A gente exige que a reitoria zere esse valor, abaixe o transporte e cumpra com essa responsabilidade do transporte dos funcionários. Sabe o que o Tadeu faz? Nada, silêncio, não responde nada. O que a gente pode fazer, se a gente tiver esse discurso, para pressionar o Tadeu? Absolutamente nada, gente. O sindicato, para ele funcionar, ele não pode pensar assim. O sindicato profissional não pode achar que o Tadeu está ajudando, que o Tadeu... Gente, isso aí é a mesma coisa a gente fechar o sindicato e deixar a raposa cuidar do galinheiro, né? Eu estou falando isso porque atualmente nós precisamos tirar o Tadeu da zona de conforto político e não vai ser com esse discurso. É com o discurso da Chapa 4. Bom, por exemplo, o que eu acredito, e aí assim, a gente tem que, na verdade, trabalhar isso com o trabalhador. As propostas, na verdade, de contrapor as ações que a reitoria coloca, justamente cabe ao STU, no caso, que está organizando. O que eu vejo, e teve muitos trabalhadores que hoje, no caso, se aposentaram, que na verdade, assim, muitos faleceram, infelizmente, e hoje os fretados, se a gente observar, eu vejo os fretados, a linha, no caso, vem com 3 ou 4 ou 5 funcionários, que é a Unicamp, aí a maioria são guardinhas, estagiários, e outros lá que, na verdade, não tem representatividade. Agora, eu penso que a gente deveria ter uma alternativa para que, de fato, os trabalhadores que tivessem, por exemplo, numa mesma região, que tivesse até um fretado alternativo, que não fosse o fretado que a reitoria freta, que nós tivéssemos a autonomia, que o sindicato tivesse possibilidade de baratear o custo, dando condições ao trabalhador, que se o valor que ele está pagando é muito maior do que o fretado está sendo cobrado, a gente deveria, no caso, propor que os trabalhadores de uma mesma região pudessem estar utilizando, ou nem se fosse mesmo a própria carona, e que tivesse um rodízio entre eles, e que de fato, no caso, barateasse. Porque tudo tem que ser benefício ao trabalhador.
A chapa 3 vai perguntar para a chapa. Chapa 4. Um minuto para a pergunta, por favor. Pode ir. Oi? Um minuto. Só zerar aqui na minha. É 1 minuto para a pergunta, 3 para a resposta, 1 de réplica e 1 de volta. Apesar da chapa 4 ter a tese guia ter antecipado a eleição, qual foi o propósito de antecipar a eleição e vocês continuar disputando o processo eleitoral, sendo que vocês têm um mandato até agosto? Pode ir? Gente, conforme vocês viram no meu discurso, é importante que o STU tenha uma posição firme, construa o enfrentamento à reitoria. É fato que desde que o Tadeu assumiu, isso é confuso, vocês viram aqui as demais chapas falando disso ou não falando disso, e como que a gente constrói uma campanha salarial sem uma unidade, uma harmonia em torno do enfrentamento ao Tadeu, né? Esse problema, a campanha salarial desse ano, que foi uma campanha salarial feita quase na mesma data da eleição do Tadeu, foi uma eleição em que o Tadeu furou várias reuniões, passou 3 reuniões sem pôr proposta na mesa, e nas assembleias do movimento, a gente ia lá e muita gente ia falar que teve avanço, né? Era uma campanha salarial que, se a gente falasse para o Tadeu que se ele não atendesse a isonomia já teria greve, ele ia rir. Ele ia rir porque antes dele pôr proposta na mesa, já tinha diretor de sindicato, já tinha um monte de gente falando que tinha avanço na reitoria. O que nós precisamos com o adiantamento dessa eleição é um posicionamento firme do sindicato. Nós queremos ver o que a categoria espera do sindicato, porque nós não queremos passar uma campanha salarial em 2014 semelhante a 2013. E é por isso que a nossa proposta no Congresso foi feita para o mês passado, a eleição do sindicato. A eleição está ocorrendo no mês de março. Essa proposta foi vencida, porque a democracia tem dessas coisas. O pessoal resolveu marcar a eleição no mês de preparação da campanha salarial. Isso é importante para que os trabalhadores recuperem um posicionamento firme e a credibilidade do sindicato. Porque ninguém vai sair para o enfrentamento sem saber o que o sindicato acha do reitor, né? Qual que é o propósito da antecipação, Genésio? Construir um posicionamento firme do sindicato para ter enfrentamento na campanha salarial. Ponto final. Acho que é isso. A maior virtude quando você pede voto é compromisso. E essa chapa, esse grupo, não tem compromisso. Porque isso, para mim, na minha opinião, e eu quero ter uma certeza se isso é verdade ou não, isso é golpe. Porque pessoas que assumem compromisso e não assumem seu compromisso porque tem que honrar os 3 anos de mandato. Isso não aconteceu. O correto era renunciar ao mandato e sair fora do movimento sindical. Então, isso para mim é golpe, e é golpe que está por detrás, que eu não sei o que é. Então, eu prefiro manter a coerência. Vote na chapa 3, que é o melhor caminho. Só queria dizer, gente, a antecipação, isso foi um debate do Congresso. Não sei se o Genésio participou, não é a gente que decide a antecipação. Isso aí envolve, inclusive, mudança de estatuto. A gente passou um mês fazendo reuniões de unidade sobre esse assunto. Passamos 3 dias fazendo proposições e votações para saber se era isso e como seria essa antecipação. E foi uma deliberação do Congresso. A tarefa do STU é seguir a deliberação do Congresso. Em você participando do Congresso, ele deveria ter posto sua opinião lá. Eu não lembro de ver essa opinião sendo discutida, né? De todo jeito, isso não fere o compromisso que nós temos, porque o que nós estamos querendo ter é condições para o sindicato ter firmeza e conseguir a credibilidade de vocês, né? Isso é inclusive para encaminhar um programa que pressione o Tadeu. Nós estamos precisando que a categoria diga que tipo de sindicato que ela quer ver funcionando, né? Então eu não vejo articulação lógica entre a gente querer fortalecer o sindicato. Isso é uma falta de compromisso e significa que eu tenho que pedir para sair do movimento sindical. Eu realmente não vejo esse nexo, né? Mas, opinião. Então, a chapa 5 pergunta para a chapa. Amigo, a discussão que se tem é justamente assim, que você também faz parte, foi eleito democraticamente
justamente na atual gestão que hoje está concluindo o período de gestão. E houve, na verdade, um rompimento, de repente, não digo de conduta, mas houve uma separação do grupo que foi eleito naquele período do grupo atual. Tanto é que você montou com o seu grupo uma outra chapa. Eu gostaria que você pudesse explicar para muitas pessoas que estão aí, justamente o que é que levou essa ruptura do seu período nessa atual gestão. Bom, quando tranquilidade a gente tornou público nos nossos boletins porque que a gente optou a continuar na diretoria do sindicato, mas não compor mais com o grupo denominado 1º de Maio, o sindicalismo da universidade, que é o outro setor da diretoria. Primeiro porque nós temos uma visão democrática do sindicato, não uma visão de pensamento único. Tanto é que mantemos a nossa posição congressual no 11º Congresso da defesa da proporcionalidade, que é uma proposta da chapa. Segunda questão é que nós estamos dentro da diretoria do sindicato para defender todos os trabalhadores, independente da sua cor, da sua matriz política, da sua posição partidária, porque a gente se torna representante sindical de todos os trabalhadores. Não é porque o Rocha está na outra chapa que eu paro de defender o Rocha. Companheiro de luta, que conheço aqui. Né? Não é porque o Luiz tem divergência comigo que eu vou deixar de defender. Eu sou representante sindical de todos os trabalhadores, votando em mim ou não. E um ato que os companheiros fizeram na eleição do Consul nos colocou em posições diferentes. Aliás, nunca fomos do mesmo grupo, mesmo compondo uma chapa junto. A gente compôs chapa junto, mas nunca fomos do mesmo coletivo. Nunca tivemos a mesma política, tanto é que você viu a votação dos companheiros do Congresso dos Trabalhadores. Mas no Consul, os companheiros optaram a fazer uma ação jurídica em defesa dos companheiros que estavam em estágio probatório para citar o Consul, só com um grupo, e não para todos os trabalhadores do probatório. E isso colocou a gente em campos opostos, em posições diferentes. Além da nossa análise, a nossa visão e a nossa análise do que significou a vitória do atual reitor hoje dentro da universidade. Temos divergência de visão, isso é natural. Isso é natural. Só que não era possível conviver com os companheiros dentro do coletivo. O que nada tem a ver com a antecipação da eleição do sindicato. A antecipação da eleição do sindicato, para nós, está dado porque no segundo semestre vai ter muita mobilização e luta nessa universidade. Muita mobilização e luta no país. E é preciso fortalecer o sindicato, mudando inclusive a sua estratégia de atuação para enfrentar um outro reitor que é diferente do Fernando Costa. Né? Hoje nós temos uma concepção que um grupo sozinho no sindicato não terá a capacidade de fazer um processo de enfrentamento com o reitor que teve a maioria dos votos dos trabalhadores da universidade. É preciso de uma unidade do conjunto dos trabalhadores, por isso nós defendemos a antecipação do processo eleitoral. Agora, com relação à questão do caso, da nova proposta vencida no Congresso, que é a volta da proporcionalidade, tese que estava estabelecida também na sua chapa, e que também a chapa 5 defende, o que você acha que pode estar melhorando? O que você acha? Qual é a nossa atuação dentro da coletividade, o SPU para todos? O que você tem a dizer com relação a isso, da volta da proporcionalidade, o avanço nesse sentido? Bom, para quem acompanhou o Congresso dos Trabalhadores, na nossa tese está escrito a proporcionalidade está dentro do DNA do Sindicato Trabalhador da Unicamp. Nós já tivemos a proporcionalidade do sindicato. E na minha avaliação tivemos uma boa convivência. Boa divergência que é natural. Agora, o que os companheiros precisam pôr na cabeça não é o fato de ter 5 chapas aqui na frente discutindo, tendo posições divergentes, que cada um vai sair fazendo o que quer. Primeiro, quem manda na direção do sindicato é a categoria. É a categoria. O diretor não pode sair falando o que quer e o que ele acha. Ele tem que se submeter às instâncias da categoria. E a instância da categoria maior é a assembleia. A assembleia. Eu posso ter uma posição, o Ronaldo pode ter outra posição, é a assembleia que vai definir qual é a melhor posição. E às vezes não pode ser nem a minha nem a do Ronaldo. É uma posição que surgiu da assembleia. É assim que funciona a entidade sindical. É assim que tem que funcionar no seu campo democrático. E é assim que se faz ampliar o processo de participação, inclusive ativa, dos trabalhadores